O Subnáutica tem um lugar que o próprio jogo tenta te impedir de entrar. É um bioma, mas não aparece no mapa, nem tem um fundo. É morto. Apenas água e escuridão. Quanto você mais permanece lá, as coisas ficam piores. O jogo não fala, mas ele deixa claro: você não deveria estar aqui. Inúmeras teorias, hipóteses e dúvidas foram criadas pela comunidade do jogo sobre esse lugar sombrio, misterioso e macabro, que sempre atormenta quem quer que ouse entrar lá e tentar explorar essas águas, que pode habitar leviatãs e criaturas que talvez nunca saberemos, o que só gera mais intriga nos jogadores. Nesse vídeo, vamos falar sobre nada mais nada menos que o Void de Subnáutica. Mas antes disso, para você que não conhece essa grande obra, Subnáutica é um jogo de sobrevivência embaixo da água em um planeta oceânico alienígena chamado 4546b. Tudo isso começou quando a sua nave chamada Aurora cai nesse planeta acidentalmente e você precisa arrumar alguma forma de sobreviver e de sair de lá o mais rápido possível. As criaturas variam muito, desde peixes pequenos, inofensivos como Pippers, peixes bumerangue e Bladderfish, criaturas médias ou X, como perseguidores, tubarões da terra e tubarões de osso. E a classe mais temida e maior de todas, criaturas imensas responsáveis por mudar um ecossistema de um bioma inteiro e pelo medo dos jogadores, os Leviatãs. Dentre esses Leviatãs, podemos citar o mais famoso de todos, o Reaper Leviatã. Suas presas enormes prendem e mastigam submarinos inteiros. Ele pode ser localizado em alguns dos piores biomas do jogo. Mas nesse vídeo não vamos focar nos Leviatãs, nem na própria história do jogo, e sim no Void do fim do mapa de Subnáutica, que eu sempre achei muito interessante mesmo. Então nesse vídeo eu te desafio a ficar até o final e não sentir nenhum medo, o que é bem difícil. Tá, mas pra gente entender tudo, vamos começar visualizando esse mapa do Subnáutica, que contém todos os biomas, tirando os que estão embaixo da terra, ou seja, Lost River e Lava Zone. No início do jogo, você começa nesse lugar central aqui, as águas rasas, onde a zona segura mil maravilhas que não tem nenhum perigo, onde vivem peixes pacíficos e onde você faz seu primeiro progresso no jogo. Ao longo do jogo, você precisa fazer equipamentos e ir para outros biomas pegar novos recursos. E é nessas viagens que você encontra os Leviatãs. Porém, uma dúvida que muita gente sempre tem no início do jogo é: e se eu ir infinitamente para uma direção? Onde é que dá? O que acontece? Primeiramente que indo infinitamente para uma direção aleatória, se você escolher mal, pode acabar dando o azar de passar por vários biomas terríveis e nem sobreviver até chegar no fim do mapa. Por exemplo, Grand Reef, Crash Zone, Craigfield, Dunas, Ludicalp Zone, Mountains. Todos esses lugares são extremamente perigosos, mas supondo que você já tenha algum submarino e consiga chegar até lá. Se você conseguir chegar até o fim do mapa, a primeira coisa que vai acontecer é você ver um penhasco, um precipício. Essa é a Crater Edge, a borda da cratera. Para você que não sabe, o Subnáutica se passa dentro de uma cratera de um vulcão aquático adormecido. A Crater Edge é esse limite entre o mapa e o Void. O terreno máximo da Crater Edge ultrapassa os 8.192 metros de profundidade, mas esse limite só pode se chegar com bugs ou mods. Na ponta da cratera, indo em direção ao vazio, uma mensagem aparece para você no seu tablet PDA dizendo: aviso, entrando em uma zona morta ecológica, adicionando o relatório ao banco de dados. Warning, entering ecological dead zone. Adding to databank. Escutando isso, todo mundo já fica num cagaço, mas se você for um idiota e continuar indo, um dos maiores Leviatãs vivos do jogo vai aparecer para te matar, o Leviathan Ghost, uma serpente marinha fantasma gigantesca e transparente. E se mesmo assim você continuar indo infinitamente pro vazio, mais dois Leviatãs fantasma vão aparecer e é impossível você sobreviver. Nesse momento, a morte é inevitável. Afinal, você está saindo da borda da cratera e entrou numa área que não é mais jogável. Depois de sair da Crater Edge, a gente se encontra no Void, um lugar vazio e escuro, sem vida, tirando os Leviatãs fantasma, com barulhos estranhos e uma sensação de que você está sendo observado por todos os lados,
como se alguma coisa a mais vivesse ali, apesar de nunca ter se confirmado nada. Se a gente conseguisse seguir no vazio, essa zona se estende por muitas partes do planeta de Subnáutica. É impossível que não tenha nenhuma forma de vida vivendo lá. Podemos pegar, por exemplo, aqui mesmo na vida real. O ser humano sabe mais sobre a superfície de Marte do que sobre nossos próprios oceanos. Dados mundiais afirmam que mais de 80% dos nossos oceanos permanece inexplorado, não mapeado ou não visto, sendo que apenas uma fração minúscula, cerca de 0,001% do fundo do mar, já foi visualizado e se estima que mais de 90% das espécies marinhas ainda não foram registradas. O que são dados bem impactantes, sabendo que o oceano fica bem perto da gente e mesmo com todas as nossas tecnologias, não conseguimos saber muito sobre as águas. O lugar mais profundo do nosso oceano é a Fossa das Marianas, uma depressão no meio do Oceano Pacífico Ocidental. Do lado exterior, uma aparência medonha totalmente escura, sem saber o que aguarda nesse novo mundo. Inúmeras espécies são descobertas todos os anos nesse lugar escuro e fundo. Algumas expedições já foram realizadas e sempre que isso acontece, os cientistas encontram alguma coisa bizarra e fascinante. A Fossa das Marianas tem o seu ponto mais baixo chamado Challenger Deep, com cerca de 11 km de profundidade, 11.000 metros. Não é meio assustador saber que o nosso próprio planeta existe um lugar tão pouco explorado e que tão pouco sabemos sobre ele? O Void do Subnáutica é mais ou menos igual a essa Fossa das Marianas, só que sendo pior, mais profundo que isso e podendo sim haver algo a mais lá embaixo, já que logo nos primeiros metros já temos leviatãs fantasmas te atacando. Vamos entender. O planeta do Subnáutica, o 4546b, é composto por 99% água. Ele é menor que a Terra. Ninguém sabe ao certo quão menor que a Terra é. Mas se o planeta é menor que a Terra, significa que a gravidade exerce menos pressão sobre o fundo, o que permite que o oceano de Subnáutica seja mais profundo do que o da Terra. Para a gente conseguir ter uma pequena ideia do tamanho do Void, a gente precisa saber primeiramente que ele não tem um fundo real registrado. O fundo máximo que a gente consegue chegar são os 8.912 metros, porém tem mais coisa que isso. O ambiente tem que ser propício para o animal que vive nele. A gente precisa pegar o atual maior habitante desse lugar e usar como uma medida proporcional onde ele vive, que seria o Ghost Leviathan. Segundo vários cálculos de pessoas, a gente tem uma conclusão que aproximadamente por baixo assim, o Void tem uma profundidade de 15.000 metros. Isso é mais de um Monte Fuji de diferença do lugar mais profundo da Fossa das Marianas. É muita coisa. Na minha opinião, é impossível não ter nenhuma vida vivendo lá além dos Leviatãs Ghost. Existem antigos Leviatãs extintos no Subnáutica, gigantescos que viveram nesse mesmo planeta há milhões de anos, como o próprio Leviatã Gargantuan, uma criatura lendária conhecida por seu tamanho colossal, que uns afirmam ter 1 km de comprimento, e a gente consegue encontrar um fóssil dele em Lost River, o bioma dos rios perdidos, um dos últimos a serem explorados no jogo. Mano, se esse planeta teve que suportar uma existência dessa, eles precisaram de um espaço para viver mesmo sendo tão grandes, e o Void seria perfeito. São 15.000 metros ou mais que isso sem nada. Não, impossível. Existe algo lá que não sabemos, vivendo nesse planeta pelas profundezas desse oceano de Leviatãs, um terror primitivo e antigo, impossível de ser parado e nunca revelado. Essa é a minha teoria e opinião, claro, e você pode discordar totalmente, mas até lá, se nada oficial for confirmado, estaremos aguardando na expectativa do que ou o que esse imenso vazio de água esconde. Senhoras e senhores, eu sou o Catenati, e obrigado por ter assistido esse vídeo.